Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Você está no canal de Matemática, Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Nós estamos fazendo estudo das funções e chegou o momento de nós estudarmos a chamada função exponencial. Na aula anterior, nós vimos que quando a gente fala na exponencial, nós podemos ter equações exponenciais, eu posso ter funções exponenciais e inequações exponenciais. Fizemos uma revisão de matemática básica, especificamente falando sobre a parte de potenciação. Muito importante para que a gente possa chamar a resolução das equações exponenciais. Então, nessa aula de número 9, nós vamos ver a resolução de algumas equações exponenciais aplicando as propriedades que nós estudamos na aula passada. Ok? E não se esqueça, quando chegar no final da aula, não esqueça de deixar o seu like, de fazer um comentário, de compartilhar o nosso vídeo com mais pessoas que estão estudando. Enfim, ajude-nos a divulgar o nosso canal. Acesse também o nosso site www.matematicalogica.com.br. Então vamos lá. Vamos começar a resolução de algumas equações exponenciais. Perdão, algumas equações exponenciais. Tudo começa assim. 2 elevado a x igual a 8. Pessoal, é bem básico, é bem tranquilo isso. Olha só. Eu tenho aqui a elevado a x igual a a elevado a y. Então, eu estou fazendo uma comparação, por isso o sinal de igualdade, entre duas exponenciais de mesma base. Ora, se as bases são iguais, é evidente que para manter a igualdade, os expoentes também devam ser iguais. Então, quando nós trabalhamos com uma equação, nós temos sempre uma igualdade. Se as bases são iguais, é porque os expoentes também vão ser iguais. Em termos práticos, é aquilo que a gente aprende lá no ensino médio, como corte as bases. Se você cortar as bases, já que elas são iguais, vão sobrar os expoentes. Aí você trabalha simplesmente com esses expoentes. Então vamos lá. Vamos botar na prática isso que nós acabamos de dizer. O princípio básico é sempre fazer com que os dois lados tenham a mesma base. Então, por exemplo, aqui eu tenho base 2 e aqui eu tenho base 8. Acontece que o 8, na verdade, é 2 ao cubo. Aí você deve estar se perguntando, tá, Sérgio, mas de onde é que você tirou isso? Que 8 é 2 ao cubo? É que quando nós pegamos o número 8 e fazemos um processo de fatoração com ele, quando nós fatoramos o número 8, 8 por 2 dá 4, que por sua vez por 2 vai dar 2, que por sua vez por 2 vai dar 1. Conclusão, nós dizemos que 8 equivale a 2 ao cubo. Ora, se o 8 corresponde a 2 ao cubo, então 2 elevado a x igual a 8. É a equação original. 2 elevado a x igual a 2 ao cubo. Como as bases são iguais, a gente pode cortar. E aí eu saio com o resultado de que x vale 3. Muito bem. Então, como nós estamos resolvendo uma equação, eu digo que o conjunto de solução dessa equação é formado pelo valor 3. E você pode, inclusive, fazer uma verificação. Você pode testar o teu resultado. Por exemplo, vem aqui na equação original, troque o x por 3. E você vai realmente comprovar que 2 ao cubo vale 8. Perfeito? Então, esse é o princípio básico das equações exponenciais.
fazer com que os dois lados da igualdade falem a mesma língua, ou seja, estejam na mesma base. Não importa quanto é essa base. O que importa é o fato de elas serem iguais. Vamos para a letra B. Na letra B eu tenho 3 elevado a x mais 1 igual a 27. Então eu observo que o 3 é a minha base. Ora, se o lado esquerdo está na base 3, então eu vou fazer com que o 27 se transforme em base 3. De que maneira? Fatorando o 27. Então você começa dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Conclusão, o número 27, ele nada mais é do que 3 ao cubo. Então a nossa questão ficaria 3 elevado a x mais 1 igual a 27. 3 elevado a x mais 1 igual a 3 ao cubo. Como as bases são iguais, conseguimos o objetivo de deixar as bases iguais, eu corto as bases e sobram os expoentes para mim. X mais 1 igual a 3. Estamos diante de uma equaçãozinha do primeiro grau. É só passar o valor 1 para o lado da direita. 3 menos 1. 3 menos 1 vale 2. Portanto, o conjunto de solução da minha equação é o valor 2. Se você quiser tirar a prova real, é só você vir aqui na equação original, substituir o x por 2, 2 mais 1 é 3, e 3 ao cubo de fato é 27. Perfeito? Muito bem. Vamos para a alternativa letra C. 4 elevado a x igual a 1 sobre 16. Ora, senhores, a base aqui é 4. Então a gente tem que ligar o desconfiômetro. Se um lado está na base 4, é bem provável que o outro lado também possa ser escrito em forma de 4. Então olha só, nós vamos pegar a fração 1/16 e pensar da seguinte maneira: 1/16 nada mais é do que 1 sobre 4 ao quadrado. Porque 4 ao quadrado é 16. Existe uma propriedade da matemática básica que permite que você suba para o expoente para cima. E ao subir o expoente para cima, ele sobe como expoente negativo. Quando eu passo de cima para baixo ou de baixo para cima, o expoente troca o sinal. Então, se eu tenho 4 elevado ao quadrado no denominador, ao passar para o numerador, ele passa como 4 na menos 2. Isso quer dizer, então, que 4 elevado a x tem que ser igual a 4 elevado a menos 2. Ora, como as bases são iguais, eu corto essas bases e fico com o resultado valendo x igual a menos 2. Então, o conjunto de solução da minha equação é formado pelo elemento menos 2. Perfeito quanto a isso? Tranquilo, né? Então, o segredo está em fazer com que os dois lados falem a mesma língua. Falar a mesma língua significa estar na mesma base. Por quê? Porque estando na mesma base eu posso cortá-las. Ok? Vamos para mais alguns exemplos. Então agora a gente subiu um pouquinho o nível das nossas equações. Vamos lá. Eu tenho raiz cúbica de 25 igual a 5 elevado a x mais 1. Então você observa que a base aqui é 5. Então, como eu falei anteriormente, eu vou ligar o meu desconfiômetro. O lado esquerdo
tem que ser transformado em base 5. Então vamos relembrar uma coisa. Eu tenho a raiz cúbica, o número 25, ele nada mais é do que 5 ao quadrado. Porque 5 vezes 5 forma o 25. Muito bem. Existe uma propriedade que a gente estudou na aula anterior, que diz assim: quando eu tenho uma raiz de índice n, de um número a elevado a um expoente m, eu posso tirar da raiz da seguinte maneira: eu repito a base e transformo essa raiz no expoente fracionário. Ou seja, o expoente de dentro fica em cima e o índice da raiz fica embaixo. Então, levando esse modelo para o nosso exemplo, eu tenho raiz cúbica de 5 ao quadrado. A base é 5. Então, eu vou repetir os 5 aqui. O expoente 2 fica em cima e o índice da raiz fica embaixo. Então, escrever raiz cúbica de 25 equivale a 5 elevado a 2 terços. Então, eu vou reescrever a equação da seguinte maneira: 5 elevado a 2 terços, que é a nossa raiz cúbica de 25, igual a 5 elevado a x mais 1. Conseguimos o nosso objetivo, que é deixar as bases iguais. Então, agora eu corto as bases e fico só com os expoentes. X mais 1 igual a 2 terços. Ora, passando um para o outro lado, eu digo que o x vale 2 terços menos 1. Muito bem. Pessoal, quando eu falo em 2 terços menos 1, o número 1 ele pode ser escrito em forma de 3 sobre 3. Porque já que nós estamos trabalhando com 2 terços, eu vou transformar o 1 em algo em função do 3. Então o valor 1 é 3 terços. Conclusão, eu tenho que x vale 2 terços menos 3 terços. E isso, evidentemente, vai dar menos 1 terço. Então, o conjunto de solução da nossa equação é menos 1 terço. Ah, Sérgio, mas pode isso dar um valor negativo? Pode. Pode dar um valor fracionário? Claro que sim. Fração é um número como outro qualquer. A fração é um número. Muitas vezes ela não é um número inteiro, mas ela é um número como outro qualquer. O resultado de uma equação pode ser positivo, negativo, pode ser inteiro, pode ser fracionário, pode ser qualquer valor. Perfeito? Legal. Vamos para a letra E do nosso exemplo. Na letra E nós temos assim: 3 elevado a x, 3 elevado a x mais 1. Isso tem que ser igual a 36. Muito bem. Então, nós vamos lembrar agora aqui de uma propriedade que diz assim, ó. Propriedade número 1. Sempre que eu tenho 2 expoentes, a multiplicação de bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. O que nós temos que entender é que essa propriedade ela é de mão dupla. Tanto eu posso juntar duas bases em uma só, como eu posso pegar essa base e separar em duas. Eu posso agrupar, como posso separar. Perfeito? Muito bem. A equação original diz assim: 3 elevado a x mais
3 elevado a x mais 1. Segundo ele, isso tem que dar 36. Ora, eu observo que aqui eu tenho um expoente sendo somado. Então eu posso separá-los da seguinte maneira. Eu posso dizer assim: 3 elevado a x mais 3 elevado a x vezes 3 na primeira. Isso tem que dar os nossos 36. Fala, pô Sérgio, mas por que você está fazendo isso? Vamos apagar aqui para a gente poder ter um pouquinho mais de espaço. Porque pelo seguinte motivo, ó, muita atenção agora, tá? Presta bem atenção no que a gente vai fazer. Esse carinha aqui, ó, ele é o mesmo que está aqui. Então, por uma questão de praticidade, eu vou representar o 3 elevado a x, vamos dizer que ele seja um valor y qualquer. Então, agora eu vou reescrever da seguinte maneira: y mais 3y igual a 36. Ora, 3 mais 3 é 4. Então, nós temos 4y igual a 36. Portanto, o valor de y será 36 dividido por 4. Que nada mais é do que 9. Mas eu não quero o valor do y. O y caiu de paraquedas no meu problema. O y foi uma artimanha matemática que a gente fez só para facilitar a escrita do problema. Eu quero o valor do x. Então, aquilo que eu havia feito aqui no início, agora eu desfaço. Quem é o 3 elevado a... Quem é o y? É 3 elevado a x. Então, 3 elevado a x tem que ser igual a 9. Portanto, 3 elevado a x tem que ser igual a 3 ao quadrado. Como as bases são iguais, eu posso cortá-las e dizer que o x vale 2. Em outras palavras, se eu vier aqui na equação original e trocar o x por 2, colocar 2 aqui e colocar 2 aqui, o resultado final da continha vai dar 36. Vamos ver se é verdade. 3 ao quadrado é 9. 2 mais 1 é 3. 3 ao cubo é 27. E 9 com 27, de fato, formam 36. Então, com isso, a gente conseguiu resolver a nossa equação. Veja como é importante você saber as propriedades operatórias. E essas propriedades nós discutimos na aula anterior a essa. Então, se você tiver com um pouquinho de dificuldade no entendimento dessas questões, retorna para a aula anterior, assiste, faz os exemplos durante a aula que eu passo ali, para poder entender bem a propriedade. Porque resolver uma equação é basicamente aplicar propriedades operatórias. Ok? Muito bem. Vamos para a nossa próxima questão. Vamos, então, agora resolver a nossa última questão, nossa letrinha F. Vamos lá. Deixa eu passar uma linha aqui para a gente poder separar, né? Então, ele coloca o seguinte: 5 elevado a x menos 1 mais 5 elevado a x igual a 750. Então, nós queremos encontrar um valor de x que, substituído no seu devido lugar, faça com que o resultado final dê 750. Então, o que nós temos que lembrar é o seguinte: nós temos uma propriedade de número 2, que nós falamos na aula anterior, que estabelece o seguinte: sempre que eu tiver duas bases iguais sendo divididas, eu devo conservar a base e subtrair os expoentes. Então, eu observo que aqui existe
uma subtração de expoentes. Então eu vou abrir essa base da seguinte maneira. 5 elevado a x menos 1 significa 5 elevado a x sobre 5 elevado a 1. 5 elevado a x sobre 5 elevado a 1. Mais o 5 elevado a x que já existe aqui. Isso tem que me dar 750. Agora eu vou fazer o mesmo artifício matemático que eu fiz na questão anterior. Eu vou pegar esse carinha aqui, ó, 5 elevado a x, que é o mesmo que está aqui, e eu vou chamá-lo de y. Então, eu vou pegar o meu 5 elevado a x e vou chamá-lo de y. Então, eu vou reescrever essa equação da seguinte maneira. Y sobre 5 mais y igual a 750. Muito bem. Embaixo desse segundo y, nós temos o 1 aqui, ó. Assim como embaixo de 750 também. Então, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre os dois lados da igualdade. Porque quando eu trabalho com soma ou subtração de frações, muitas vezes eu tenho que tirar o mínimo. E esse é um caso. Mas no caso aqui, o mínimo é o próprio 5. Então, vamos. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 5 por 5 dá 1, vezes y, dá 1y. 5 por 1 dá 5, vezes y, 5y. 5 por 1 dá 5, vezes 750. Então, eu tenho 750 vezes 5. Como eu tirei o mínimo dos dois lados, eu posso cortar. Então, eu fico com 6y igual a 750 vezes 5. Então, o valor do nosso y será 750 vezes 5, tudo isso dividido por 6. Acontece que o 750, ele dá conta direta com o 6, dá 125. E 125 vezes 5 são 625. Legal, achei o valor do y, mas opa, eu quero o valor do x. Então eu venho aqui, ó, onde está escrito y, eu coloco o valor que eu encontrei, 625. Acontece que 625 nada mais é do que 5 na potência 4. Como as bases são iguais, eu posso cortá-las. Conclusão, o meu valor é x igual a 4. E quando a gente resolve uma equação, a gente coloca como solução o conjunto formado pelo valor 4. Quer saber se você está certo? Muito simples. Vem aqui na parte original, substitua o x por 4, já que é o valor que nós encontramos. No lugar do x eu vou colocar 4 aqui e vou colocar 4 aqui também. E vou fazer a continha. 4 menos 1 é 3. 5 ao cubo é 125. 5 na quarta são 625. 625 com mais 125, 750. Perfeito? Então, pessoal, é muito importante eu estudar as propriedades. Eu tenho que saber as propriedades operatórias da potenciação para poder resolver problemas sobre equação exponencial. Não está muito firme nessas propriedades? Assiste a aula anterior. Na aula anterior a gente trabalhou exatamente sobre essas propriedades. Nós colocamos as 5 propriedades operatórias, fizemos vários exemplos, fizemos alguns exercícios, enfim, montamos uma estrutura, uma base para você poder entender
essa aula sobre equações exponenciais. Ok? Espero que você tenha gostado, deixe seu like, ative as notificações e aproveite para se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito. Visite também nosso site www.matematicalogica.com.br. Lá você vai encontrar cursos de raciocínio matemático e raciocínio lógico, muito bem estruturado, muito bem organizado, para que você possa passar em qualquer prova de concurso público. Ok? Próxima aula nossa, vamos dar continuidade resolvendo mais equações exponenciais. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.